Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos trazer mais uma opinião, mais uma review literária de um livro que eu li e este mês vai ser um livro para aquela gente, para aquelas pessoas que gostam de ler romances, principalmente aquelas pessoas que gostam de ler romances de época ou romance histórico, dependendo de como vocês utilizam esse termo. Por isso espero que gostem desta minha partida convosco e vamos passar ao vídeo. Como sempre, eu vou-vos falar sobre a autora do livro e para começar, esta autora, que é Judith McNaughton, acho que é assim, nasceu nos Estados Unidos. Ela basicamente, antes de ficar inteiramente à escrita, teve uma carreira profissional muito preenchida, porque esta autora foi a primeira mulher a trabalhar como produtora executiva numa rádio da SBS. Basicamente, as suas obras estão hoje espalhadas um pouco por todo o mundo e já vendeu mais de 30 milhões de exemplares das suas obras. Agora vou-vos falar sobre o livro e a sinopse do mesmo. E o livro que eu li desta autora foi o primeiro livro que eu li, que foi este, que é um livro onde retrata a vida assim mais da nobreza, principalmente de uma jovem de 17 anos que está a aprender tudo sobre a nobreza e todas as classes de etiqueta e tudo o que ela precisa para se comportar a alta sociedade. E nessa história ela conhece um homem, que é o Ian, que tem uma linhagem misteriosa e principalmente esta história acontece numa altura em que a alta sociedade adora um bom escândalo e adora, basicamente, valoriza mais o dinheiro e os títulos do que propriamente o sentimento das pessoas. O homem que a protagonista conhece, o homem, ou seja, tem a classe na sociedade um bocadinho mais baixa do que a protagonista, e a protagonista precisa de se casar com um homem com um estatuto grande e com muito dinheiro para conseguir sustentá-la e à sua propriedade que ela tanto ama. Logo no início vai acontecer algo que faz com que a protagonista tenha depois, mais tarde, dificuldades em estar na sociedade. Nesta história, a protagonista tem um irmão, revela para esse homem que a irmã está comprometida para outro homem, que é aristocrata e que é um bocadinho mais importante. E isto foi acontecimentos que aconteceram num determinado tempo da época em que a protagonista tinha 17 anos. Depois, 2 anos depois, é quando vai acontecer mais propriamente a nossa história e que podemos ver os sentimentos que aconteceram entre a protagonista e este homem que ela conheceu aos 17 anos vão se manter ainda fortes e mostrar mais fortes do que nunca. E este livro, para além de falar em algumas ruas de Londres, principalmente da alta sociedade, também fala sobre as terras altas da Escócia e vão saltando de um lado para o outro. Bem, para além, depois de falar sobre o autor, a autora e depois sobre um bocadinho sobre a história do livro, vou-vos falar sobre a minha opinião de forma a não dar spoilers sobre esta história, mas quem quiser saber, esta história passa-se numa época diferente, que mostra uma alta sociedade, como é que as coisas funcionam nessa mesma sociedade. Esta história pode perceber como é que um amor correspondido faz tudo para conseguir continuar junto. E acho que isso é, sem sombra de dúvida, algo que podemos ver nesta história, que as duas personagens acabam por passar por tanta coisa que nem o amor consegue afastá-los um do outro. Nesta história passa-se numa altura em que a nobreza dá mais valor ao título e ao dinheiro e não ao sentimento que é o amor, o companheirismo e nem qualquer tipo de sentimento que revele-se como por exemplo a paixão.
Também nesta história pude ver como é que as personagens podem se magoar umas às outras, tanto por ambição, por aquilo que passaram pela vida que passaram pela sua vida. Também pude ver nesta história que nós podemos magoar muito facilmente as pessoas que nós amamos, mas também podemos tê-la ao nosso lado para a vida inteira, ou seja, todas as consequências que a gente tomamos, temos sempre consequências que pode ou não acabar ou fortalecer o amor, dependendo das suas atitudes. Senti que este é um romance clichê, principalmente muito clichê. Neste livro também pude perceber que o amor ultrapassa todas as barreiras para conseguir ser cada vez mais, sair mais fortalecido e conseguir ter a continuidade, principalmente numa época que é muito difícil para as mulheres falar sobre determinados assuntos, como por exemplo ir a um tribunal onde está só homens e conseguir defender alguém, e isso é um bocadinho difícil nessa época para as mulheres. E uma coisa que eu pude perceber neste livro é e que deixou um bocadinho intrigada foi a forma como os homens que estão no tribunal são um pouco ignorantes referente aos factos que estão à sua frente. Consoante o caso que era apresentado neste livro, a protagonista simplesmente vai a um tribunal e defende, e ela era a parte que era mais essencial. E aqui podemos ver que a protagonista estava as provas todas, dizer toda a verdade do que acontecia, porque aquilo que aconteceu no lado dela, eles mesmo assim negaram, dizendo que ela deram uma forma a entender que o que ela estava a dizer era tudo falso e não existiam provas do que ela estava a dizer. Basicamente, neste livro podemos ver vários acontecimentos que é graves que acontece na história destes protagonistas, e que o amor que é representado neste livro consegue chegar até ao fim. Ninguém consegue parar esse amor, mesmo que os protagonistas estejam envolvidos no amor e principalmente no frio, imenso frio que se fazia sentir nas terras altas da Escócia. A lição que eu tiro deste livro, de Perto do Paraíso: o amor vence tudo, e se a gente tem o sonho de ter alguém, alguma coisa, nunca devemos desistir deles, sejam de acontecimentos que a gente tenha que ultrapassar para os ter. Este título, Perto do Paraíso, um título muito bem assente, pois eu percebi que no final os protagonistas ficaram juntos e felizes e fizeram de tudo para conseguir estar muito perto do paraíso, que para eles era um paraíso, principalmente não precisando de procurar por muito tempo, porque o que para eles precisavam era estar ao pé um do outro, apaixonarem-se um pelo outro e estarem juntos o resto da vida. E acho que isso foi algo que a história nos passa, nos transmite e nos ajuda principalmente muito a compreender diversas coisas que possam estar à nossa frente e nós não podemos basicamente ver. E uma coisa que basicamente eu acho é que este livro é um bom livro para tirar este tipo de mensagens. E como vocês podem ter visto, este livro é até um bocadinho grande, mas é fácil de ler, principalmente para quem já tem facilidade de ler. Este livro não é nada, mas quem basicamente quer ganhar basicamente o hábito da leitura, acho que este é um dos livros que pode muito bem ir lendo devagar, pelo menos umas 15 páginas por dia. Acho que é muito bom poder partilhar isso com as pessoas. Eu gostei muito da história, acho que principalmente eu não me via viver nesta época, porque não fazia sentido para mim seguir as regras que a nobreza praticamente põe para que as mulheres sigam, e acho que hoje em dia é basicamente um tempo em que eu vejo que vale a pena viver. Bem, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Basicamente, quem quiser que eu leia um determinado livro ou que fale de um determinado livro, podem deixar aí na descrição, nos comentários, para eu vou falando e vou vendo. Espero conseguir fazer daqui a pouco tempo uma espécie de top 10 de livros que eu li, de cada categoria, se vocês quiserem.
podem também falar aí na descrição, por isso subscrevam ao canal, deixem like para que este vídeo chegue a mais pessoas. E já sabem que podem ativar aí as notificações para receberem todos os vídeos que eu publico aqui. Por isso espero que gostem e obrigado por assistirem. Até à próxima.